Qual o conceito? O que Deus espera da minha vida amorosa? O que Ele realmente requer? Quais os passos? O que eu devo fazer para realmente entrar no namoro e ter exatamente um relacionamento verdadeiro e sincero com aquela pessoa que está do meu lado e também ao oposto, né? Ver essas características na pessoa. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6 ao versículo 9. Isso eu digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um na verdade de um modo e outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se consiga dominar, que se case então. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Agora você dá um pulinho lá para o versículo 25 até o 34. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas, se casares, com isso não peca. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, das pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupá-los. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada a possuíssem, e o que se utiliza do mundo como se dele não usasse, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de modo a agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao seu marido. Amém? Quando a gente abre aqui já a carta em Coríntios, a primeira coisa, o primeiro choque que dá já na nossa visão é o valor que Paulo dá ao relacionamento. E como ele introduz a sua visão, os seus ensinos, a uma população que não era judia. Era gentílica, ou seja, ela não estava crescendo, não tinha crescido desde a sua infância, a questão de aprender a palavra de Deus. Para vocês terem uma noção de como era a situação na cidade de Coríntios, nessa cidade existiam 2 templos ímpios. Na cultura grega, que era uma cultura religiosa do passado, existiam então vários deuses dentro da criação da mente humana. E um deles era o deus Apolo, homem de guerra e de muita beleza física. E nessa criação, nesse anseio do homem por ter um deus, criaram Apolo na sua mitologia. E ele levava então oferendas. Assim como também em outra parte da cidade existia um templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. E como Apolo também recebia muitas oferendas, mas muitas vezes ao contrário de Apolo, tinha agora quem ministrava para elas, ou para aquelas pessoas que iam lá ou para fazer oferenda, eram as mulheres, e não mais homens. E, vamos dizer, a maior oferta que tinha dentro do templo da Afrodite era relações sexuais no próprio templo.
E isso é que agradava a Deus. Então, a questão imoral, principalmente sexual, dentro da cidade de Corinto, era muito forte. Como agora, Paulo pode trazer instruções de Deus para uma população ímpia e corrupta, que realmente vê, já nos rituais religiosos da sua cidade, um desagrado muito grande dos princípios da Bíblia. A grande característica é que, se quando você pega ali no capítulo 7, versículo 1, ele vai dizer Paulo o seguinte: quanto ao que me escreveste, ou seja, o que Paulo está fazendo no capítulo 7, 8 e diante, ele está respondendo às dúvidas das pessoas que querem saber sobre relacionamento. Ele fica muito familiarizado em passar a mensagem de Deus, porque a pessoa tem interesse de ouvir. Quão difícil é você passar ou ensinar alguém que não tem interesse nenhum de aprender. Pensa no colégio com 30, 40 alunos, e a professora está ensinando, escreve um quadro, e você olha para trás, o cara está com o bonezinho abaixado, está conversando com um amigo, está, quem sabe, escutando uma música, ele não está nem aí para a matéria. Quão difícil é para um professor. Quando fizer a prova, vai saber que o aluno não prestou atenção em nada. A grande pergunta da nossa atualidade para nós, dentro desse interesse dos nossos irmãos em Coríntios, é: o que é a Bíblia para mim? O que eu quero com a Bíblia? Jovens, o que você quer com a Bíblia? O que você deseja dela? Você tem mesmo o desejo de moldar a Bíblia? Ou seja, buscar todos os ensinamentos que tem na palavra de Deus e fazer com que isso seja, então, o envolver, o praticar na sua vida? Ou você quer fazer ao contrário? Você quer que a Bíblia se molde a você? Então, eu quero fazer algo, eu digo na Bíblia, eu quero ver um versículo separado do resto e diz: a Bíblia me apoia a fazer isso, porque está escrito. Realmente está. Então eu pego a Bíblia e moldo ela à minha característica. Eu coloco ela dentro do meu entendimento, naquilo que eu quero fazer. Ao contrário, essa não é a verdadeira instrução da Bíblia. A verdadeira é você se deixar moldar por ela. E o que é isso? É você ler a Bíblia e absorver para você agora o ensinamento de Deus no seu caminhar. E aí, para nós que somos jovens, né? A pergunta é: até que ponto eu quero me moldar a Bíblia para que ela me ensine o proceder do namoro? Até que ponto? Ou até que ponto, vamos colocar, eu quero ainda ser ignorante? Porque enquanto eu ser ignorante, não buscar as coisas de Deus, eu não tenho entendimento. E quando eu não tenho entendimento, eu não tenho responsabilidade. Então, muitas vezes eu prefiro, num momento como esse, ficar pensando lá na minha novela. Nossa, amanhã eu tenho que pagar minha conta. Ih, rapaz, amanhã eu vou ter que ir lá em Balneário. Aí eu começo a pensar nesse momento muitas coisas que me desligam da palavra de Deus. E aí eu fico ignorante, porque daí aquilo que foi ministrado, meus ouvidos, meu cérebro não conseguiu captar, não conseguiu criar entendimento. E daqui a pouco lá na rua, no seu dia a dia, você está fazendo muitas coisas erradas, e a pessoa vai dizer: pô, vem cá, tu está 5, 6, 7 anos na igreja? Como é que tu está fazendo todas as coisas erradas? Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou viver assim e acabou-se. Mas o pastor me ensina, o irmão me ensina, então você não lê a Bíblia? Não. Eu quero que a Bíblia se molde a mim, é mais fácil. Porque quando eu vou para a Bíblia, ela vai dizer: não, largue isso, não faça isso, ande desse jeito. E aí o desejo não quer. Então, a grande característica é a que ponto eu quero namorar, a que ponto eu quero me envolver com outra pessoa dentro dos princípios bíblicos. E eu pergunto: você quer? Porque, meus irmãos, juventude, tem um negócio aí fora muito bom, entendeu? Tem uma lambuzeira aí fora, entendeu? Que é muito agradável para o jovem. É muito bom tudo aquilo que a sociedade diz que é correto. E aí, quando você vem para a Bíblia, você vê que o namoro verdadeiro não é igual ao do mundo. E nem poderia, porque, na verdade, já está escrito na Bíblia que o mundo é inimigo de Deus.
E as coisas de Deus são inimigas do mundo. Por quê? Porque todo o pensamento da nossa sociedade, ela é contrária aos princípios bíblicos. Não é isso? É fácil andar nesse mundo? Não, se você realmente querer buscar as coisas de Deus, cumprir as coisas de Deus. É como agora que nós estivéssemos, então, vendo todo o bairro aqui do Rio de Tecute andando sentido a BR, e você agora vindo da BR para o bairro. É o andar contramão. Como é difícil, você vai ter que se esbarrar num, você vai ter que meter a mão no outro, você vai ter que desviar para cá, desviar para lá, para você ir chegar até aqui. Com a Bíblia bem diferente. Então, a que ponto eu, sabendo que a diretriz bíblica, ela é contrária aos ensinamentos da sociedade, ela vai romper tudo aquilo que a sociedade muitas das vezes coloca como certo, principalmente no relacionamento, e aí muitas vezes eu me vejo contramão. E meus amigos vão me chamar de quadrado, porque agora não bebo mais, porque agora não fico mais com muitas meninas, ou com meninos. Agora eu parei, né, de fazer e falar muitas coisas. Eu estou me guardando para o meu casamento, que é a questão forte aqui que Paulo coloca, é a questão da virgindade, que hoje na escola já virou banalização. Então até que ponto pensa você aí, eu vou botar aí, mas você se coloca aí, tá? Até que ponto eu quero criar para mim um envolvimento com uma pessoa dentro do princípio bíblico. Você pode estar afirmando então, me livrei dessa. Porque eu aprendi e li que na Bíblia não tem a palavra namoro. Eu digo para você, não é porque a palavra não está na Bíblia, porque não tem princípios. Assim também, as palavras homossexualismo não tem na Bíblia. Assim também a palavra trindade não tem na Bíblia. E daí a palavra livre-arbítrio também não tem na Bíblia. Mas os conceitos, os ensinamentos não tem aqui. São termos técnicos. Mas a Bíblia não deixa de falar de relacionamento. Nunca vai deixar. Porque ela começa com o relacionamento lá no Gênesis. Quando Deus cria Adão, Ele cria para ter relacionamento com o homem. Adão é a coroa da criação. Algo melhor que Deus fez foi Adão. E todas as partes da Bíblia de Deus tinha relacionamento. Ele vinha para conversar com Adão. É o prazer maior de Deus quando nós temos tempo para ouvir a Ele, para conversar com Ele, para ter intimidade com Ele. Então esse já é um princípio de namoro. Quer dizer que Deus namorou com o homem? Sim, nesse sentido de relacionamento, sim. Porque o princípio de namoro, para a questão bíblica, não é ato sexual, é relacionamento. Ato sexual é no casamento. Por isso que Paulo vai utilizar a palavra, se você não pode se conter-se na área sexual, então case. Mas não fique se abrasando, porque botando fogo na sua carne. Porque quem fica com fogo, acaba se queimando. É isso que Paulo orienta. Porque Paulo sempre aponta para o casamento. Porque dentro de sua cultura, o judaísmo, havia um acordo entre família que negociavam o noivado e o casamento. Então quando você vai para a Bíblia, você não vai ver namoro. Você vai ver na cultura judaica o pai negociando com outra família para oficializar o noivado. E muitas vezes não havia amor, havia negócio. E a menina, por obediente na sua época, ela entrava no casamento sem amar o homem. Mas, dentro da sua cultura, ela respeitava até o último momento. Esse relacionamento era tão forte já no noivado, que aquele que era pego já adulterando, ou seja, a menina ou o menino ficou noivo. E ele tirou um compromisso com tal família. Daqui a pouco ela se envolve com outro homem, ou ele se envolve com outra mulher, e se ele for pego, já no noivado é considerado adultério. E aí, na lei judaica, era pedrada na cabeça. Essa era a condenação. Pega o adultério, pega na cabeça. Por isso que em Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19, quando José descobre que Maria está grávida, o que ele pensa? Bom, eu estou noivo com Maria. Como é que eu sei que ele é uma noiva e não casado? Porque ainda não houve relações.
A própria Bíblia, o próprio princípio vai dizer que José não concebeu Maria, ou seja, não teve relação. E o primeiro ato para o casamento é a relação. Então, se não houve a concepção, não houve casamento, era um noivado. Quando ele descobre que Maria está grávida, ele pensa, puxa vida, adultério. A lei vai matar ela. E eu amo ela. Sabe uma coisa? Eu vou pegar minha roupinha e vou sair devagarzinho e deixar ela abandonada. Pelo menos eu tenho uma fama, né, de homem irresponsável, mas ela, por exemplo, não é morta no adultério. O anjo intervém e diz a José, não faça isso, porque o que está nela é gerado pelo Espírito Santo. Então, quando você ir para a Bíblia, pensa, relacionamento envolve responsabilidade. Relacionamento envolve intimidade, envolve uma aliança. Então, namoro não é exatamente o que o mundo prega. Fica com um aqui agora, fica com amanhã outro, e fica com outro, e beija hoje, e beija amanhã, e daqui a pouco está com o sapinho na boca. Vai ter que usar, né, um remédio para matar o sapinho. Então, quando você limpa a Bíblia, você não vai encontrar as questões que a sociedade nos incentiva a fazer. Não vai encontrar. Você vai encontrar compromisso sério, você vai encontrar uma aliança séria, você vai encontrar em que os pais estavam sabendo do namoro. Contrário ao nosso tempo, né, que o pai e a mãe é o último a saber que a menina ou o menino está namorando. Bem contrário. E também não sabe que a menina e o menino já saíram com 300. Mas naquela época, o primeiro a saber era o pai e a mãe. Porque era o pai e a mãe que tinham que negociar o casamento, o noivado. Eu pergunto a você então, se Paulo aponta para o casamento, se Paulo aponta o relacionamento como algo sério, algo vindo de Deus, não de brincadeira, não de mexer com o sentimento do outro e nem da outra, mas algo em que você entra para saber que aquilo vai levar você ao casamento. Mas como é que você vai entrar no casamento se no namoro você não observou se o cara está trabalhando, o avô está disposto a trabalhar? Você no namoro, por exemplo, quando você entrou, você não percebeu se a pessoa era fiel ou se ela era fiel. Então é no namoro, já que no Brasil tem esse negócio, é no namoro que a gente percebe exatamente a que ponto a pessoa que está no seu lado, que vai levar você para o casamento, está disposta a uma aliança eterna, a uma aliança até a morte, por exemplo. Não entre no namoro com algumas características ao contrário. Então, primeiro, entre no namoro sabendo que é algo de Deus, que Deus quer que você se relacione com outra pessoa, ok? Entre sabendo que o seu pai e a sua mãe terão que saber, ou seja, terão que pedir permissão. Saiba que você vai ter que sondar a pessoa exatamente para ver se vai ter estrutura tanto emocional, financeira, para lhe levar até o casamento. E é nesse período de namoro, quando você percebe esse tipo de situação, é que você pode dizer, para, desmancha o negócio aqui. Mas depois de ser casado, meu irmão, fica mais difícil. E Paulo diz, aquele que está casado, não se separe. E eu pergunto para você então, a felicidade está somente na vida daqueles que estão casados? Então, quando eu vou me casar, eu vou ser feliz no máximo? A resposta é não. Porque quando Deus cria Adão, cria ele completo. Adão não precisa de uma mulher. Como é que ele vai perceber que precisa de uma companheira? Quando Deus diz assim, Adão, você vai lá e bota nomes nos animais. E aí ele vê, leão, você é leão, você é uma leoa. E foi botando nome em macho e nome em fêmea. Nome em macho e nome em fêmea. E aí nisso, ele percebeu que ele era singular. Ele era o único que não tinha uma companheira. E aí sim, agora Deus faz ele dormir e tira dele uma costela e faz uma companheira. Mas isso não significa que ele estava incompleto. Ele não estava incompleto. Ele não estava necessitando. Ele estava completo. Deus colocou uma ajudadora, uma mulher, para auxiliar, para ajudar ele.
na sua missão que eles estavam correndo. Por isso que a submissão da mulher está dentro da missão do homem. Isso é submissão. Submissão não é ficar debaixo do marido batendo continência. Sim, senhor, como é que é? Piscar, pisquei. Falar, falei. Não é isso. Não é soldadinho. É realmente estar no lado, dizendo: não, meu amor, eu estou vendo que você está preocupado. O que eu posso te ajudar? Em que eu posso realmente contribuir para realmente aliviar a tua missão? Isso é ter submissão. É ter submissão. E é por isso que quando Paulo agora no capítulo 7, versículo 7, ele vai dizer que bom seria que os homens fossem como ele. Como? Sem casar. Porque ele entendeu, Paulo, que a melhor maneira para que você pudesse fazer a obra de Deus é se você fosse solteiro. E ele vai trabalhar muito boa essa questão, dizendo assim: olha, aquele que é solteiro se dedica muito mais à obra de Deus. Aquele que é casado, porém, vai cuidar das coisas do mundo e do esposo ou da esposa. Por quê? Porque vai criar responsabilidades. Uma missionária, Ingrid, ela, muito tempo, foi missionária na África. E resolveu ela casar. Quando ela casou, ela declarou a seguinte frase: só existe uma coisa mais difícil do que viver sozinha. Essa coisa é viver com outra pessoa. Porque agora ela assumiu a responsabilidade de fazer uma pessoa feliz. Porque isso que é namoro, noivado e casamento. É você entrar no relacionamento sabendo que você tem que fazer outra pessoa feliz. E quando você encontra uma pessoa do mesmo jugo, sem ser jugo desigual, essa pessoa vindo com esse mesmo pensamento vai fazer com que ela lhe passe felicidade e você, quando a partir, vai passar para ela. É um contribuindo ao outro. Por isso que paixão, ela é egoísta, mas o amor é altruísta. Altruísta é se dar muitas vezes sem a pessoa merecer. Esse é o amor que vem de Deus. Agora a paixão não. A paixão diz assim: se tu piscar para o lado, tu apanha. Se você não me levar junto, já está acabado o nosso namoro, o nosso noivado, o nosso casamento. Eu tenho que estar junto. Egoísmo da paixão. Tem pessoas que têm essa capacidade de se entregar muito mais a Deus. Então, se você sente de Deus, que você quer se entregar mais à obra de Deus, quer se aprofundar mais à obra de Deus, e coloca no seu coração: olha, eu não vou namorar, não vou casar, eu não vou noivar, não vou casar. Amém, querido? Ninguém está lhe forçando a casar. Casamento não é solução para ninguém. Casamento é algo que você entende que necessita. Então, se você ficar patitia ou patitio, não tem problema. Desde que você esteja com o coração na obra de Deus. Esse é o intuito. Mas o que a sociedade tem nos falar? A sociedade diz assim: meninas e meninos, quando você chegar nos 10, 11 anos de idade, os seus hormônios serão produzidos de uma maneira muito forte. Ao menino vão crescer pelos, vão falar grossos, vão ter barbas, para a menina vão crescer seios, vão crescer mais cabelos, vão ficar muito mais belas no seu corpo. E aí, quando chegar nessa idade, você já está apta para o namoro. E quem disse para você que com 10, 11 anos tem capacidade de namorar? Mas a sociedade diz assim: não tem problema, operação. Não. Novela das 7, rebelde? Não tem problema, o negócio é namorar. Aproveite um tempo mais da sua vida para namorar. E na Bíblia? Quando é que eu sou apto para namorar? Primeiro, quando seu pai e sua mãe der o aval. Se seu pai e sua mãe disserem assim: não, você pode namorar nessa idade, namore. Porque você está debaixo da submissão deles, debaixo da autoridade deles. Então quem vai dar o aval para você não é o seu namorado, não é namorado escondido, é o seu pai e a sua mãe. Segundo, preste atenção: você só pode entrar no namoro sabendo que aquele namoro vai levar você ao casamento. Então, já começa a pesquisar se o rapaz está trabalhando. Porque eu sei que ninguém aqui quer passar fome, né?
Então, meninas, né? A pesquisa é importante. Não se leve somente pelo sentimento, pela paixão. Já comece a sondar se o cara ou a menina é um bom filho, é uma boa filha. Vá, ou preciso, na casa dele, com uma amiga dele, com um amigo dela, e comece a sondar como é que ele trata os seus pais. Como é que ela trata a sua mãe. E aí, mais tarde, você vai saber como é que ela vai tratar ou como ele vai tratar você. Verdade. Então não entre num namoro com rebeldia. Não faça isso. Você vai colher para você frutos indesejáveis. A Bíblia sempre vai apontar para o casamento. Você não vai ver a Bíblia falando assim, se lambuze bastante na hora do namoro, ok? Faça tudo aquilo que o corpo quer, tudo aquilo que a mente pedir, e faça mesmo. Você nunca vai ver isso na Bíblia. Você vai ver na Bíblia assim, seja santo porque o seu Deus é santo. É isso que a Bíblia vai falar para você. Muito mais que um relacionamento. Por quê? Porque eu já falei, meu amigo, quando há uma mulher e um homem que eles começam a se esfregar, sai fogo. E o resultado, depois de 9 meses. Então, cuide, porque quando muito tempo ficar sozinho, quando muito tempo você ficar se esfregando, quando muito você deixar a mãozinha boba, né, andar pelo corpo, cuidado, você está abraçando-se, você está tendo oportunidade para que a carne mantenha forças mais do que o espírito. E aí você vai fazer bem. Até parece que está sendo radical, né? Mas pensa você o seguinte: quando ele diz assim, olha, é bom que o homem e a mulher não se casem, vamos supor que Paulo fosse casado, sua esposa e filhos, vamos dizer, que ficassem em Jerusalém, e Paulo, com o coração missionário, queria ir aos gentios, e daqui a pouco a mulher ficava sabendo que Paulo levou pedradas, e daqui a pouco ela ficava sabendo que Paulo levou varadas, que Paulo levou chicotadas, que Paulo sofreu náufragos, e que Paulo não vai trazer o dinheiro para fazer compra, porque aonde que ele está passando necessidade. Olha o peso do casamento. Por isso que Paulo escolhe ficar sozinho, se entrega na sua totalidade ao ministério que ele recebeu. Mas veja, isso não é uma obrigação, não faça como uma igreja faz, dizendo todo aquele que tem que ser ministro tem que ser entregue ao Senhor, tem que vir ao celibato. E aí muitos não conseguem, porque muitos não conseguem segurar o apetite sexual. E que faz as coisas por debaixo do pano, traz escândalos não só para a igreja, como para a palavra de Deus. E aí a mídia divulga com prazer. Então, veja, Paulo está dizendo, é obrigado você a não casar, não é isso. Ele está dizendo, bom seria que você pudesse se entregar a sua vida ao Senhor. Mas, se você não pode se conter, então já coloca uma coisa na sua mente. Vá ao casamento. Não fique se lambuzando, porque se lambuzar é pecado. Pastor, me diga o seguinte, então, o que é um namoro verdadeiro cristão? Alguém pode responder, é quando não tem relação sexual. Será? O cara passa a mão, a menina lisa, os caras se masturbam, se esfregam, não há exatamente o ato sexual. E aí, acha que isso é namoro cristão, porque não há relação. As atitudes comprovam o verdadeiro namoro. É quando os dois estão no coração, eu preciso me santificar a Deus. E o outro diz a mesma coisa, eu preciso me santificar a Deus. E aí eles evitam, porque nós somos assim. Deus não é um Deus que se agrada do sofrimento. Vou botar um hormônio aqui no homem que vai ter atração para a mulher. Eu vou botar um hormônio na mulher para ela ter atração para o homem. E aí quando os dois estiverem juntos, eu vou dizer, não faça isso porque é pecado. Mas se eu tenho atração para a mulher, é pecado. Eu tenho atração para o homem, é pecado. Deus não faz isso. Deus coloca no seu coração tudo essa composição de coisas para que você realmente entenda que o princípio de Deus
foi lá em Gênesis do casamento. Aí Adão fica bem doido, porque a Eva era muito linda. Ela diz: olha, vale a pena deixar o pai e a mãe e unir-se a uma mulher. Mas o princípio continua o mesmo. Na palavra de Deus não mudou. Muitos falam que a Bíblia é quadrada, não acompanha a nossa cultura, porque a nossa cultura pode fazer tudo. A nossa cultura realmente é uma cultura liberalista. E a Bíblia diz: ei, você não pode fazer isso, aquilo. Mas ela não proíbe, ela orienta, é diferente. Então, quando se tem um namoro cristão, você realmente tem que ter o ponto de partida em agradar a Deus em primeiro lugar. José é um cara que eu admiro muito. Ele tinha todas as razões para meter o pé em tudo aquilo que ele aprendeu sobre Deus, porque ele foi vendido, ele foi levado como escravo, foi preso lá no Egito, foi vendido como escravo a Potifar, e quando ele tem a oportunidade de ter relações sexuais com a mulher de Potifar, ele diz a ela: eu não posso fazer isso, porque eu estarei pecando contra o meu Deus. Ele poderia simplesmente fazer as coisas escondido com ela. Era algo normal do ser humano, homem. Mas ele diz: por não querer pecar contra o meu Deus, eu não farei isso contigo. E aí você sabe a história. Ele foi caluniado pela mulher e novamente foi para a prisão. Então o princípio do relacionamento é você realmente com Deus. Quer namorar? Não tem nada que proíba. Agora cuide com alguns itens, para que você não venha sofrer. Sim. O que fazer com tudo que está acontecendo em nossa realidade? O que a juventude vai fazer se lá fora, quando você sai da porta para fora, na sua escola, no seu trabalho, o pessoal chega contando histórias de vantagem, como eu acompanhei muitas vezes. Carnaval, festa, baile, o cara diz: ah, essa noite foi 3. O quê? Foi 3. A menina chega em casa e diz: beijei 10. A própria sociedade, ela não pune, não diz que é proibido para você. Só diz o seguinte: use camisinha. Só isso. O resto é liberal. O problema é a doença e a gravidez. Então, usando camisinha, você evita, e o resto você manda para frente. Então, a questão de prestar, a questão de ficar, dar um amasso, a questão de tirar uma casquinha, fazer um test drive. Não, se eu quero fazer um test drive, né? Para ver se a mulher lá no casamento vai me suprir sexualmente. Então eu faço um test drive. Vamos ver se a menina realmente é compatível com tudo aquilo que eu espero. Ou ao contrário, a menina diz: não, eu preciso levar esse cara para a cama para ver se ele vai me suprir lá na frente. Porque senão vai dar separação. Tem que curtir a minha vida, porque agora o curtir a vida é sem compromisso. Encontra-se a menina ou menino hoje, e amanhã não se sabe mais nem o nome, nem pergunta o nome. Então o que a gente tem como desafio, jovens, é colocar no seu coração esse desejo de primeiro agradar a Deus, aquele que nos chamou das trevas para a luz. Esse é o grande desafio da igreja. Aqui nós não podemos fazer uma lista de proibir para vocês, porque ficaria muito fácil. Agora o mais difícil é ensinar. Proibir é fácil. Não faça, não faça, não faça, não faça. Aí tem a punição, isso, aquilo. Agora o mais difícil é dizer: vem cá, senta aqui do meu lado. Você realmente quer agradar a Deus? Você quer servir ao Senhor? Que tal você esperar um pouquinho? Que tal você analisar a vida do rapaz, da moça? Que tal você pedir permissão do seu pai com a sua mãe? Aí fica mais difícil, porque você gasta mais tempo com isso. E proibir fica mais fácil. Não quer dizer que nessa noite, com 30, 40, 50 minutos, eu consigo passar para você tudo sobre o namoro. Não consigo. Porque o namoro envolve muitas coisas que eu não conseguiria passar. Mas você tem que gravar na sua mente a disposição de se santificar e agradar a Deus, juntamente com um relacionamento sincero e verdadeiro, você então sai daqui vitorioso. Mas, já quero trazer aqui como alerta, porque o que tem acontecido no meio jovem das nossas igrejas é o seguinte:
Dentro da igreja, o pessoal se torna santo. Mas quando sai para a rua, meu amigo, eles fazem cada coisa que dá até arrepio. Consequentemente, vai entrar em muitos índices que eu pesquisei, em que muitas vezes até a juventude cristã, que não deveria estar nessa estatística, está. Então, por exemplo, são cerca de 1 milhão e 100 adolescentes que engravidam no Brasil, e isso tem ainda crescido. O índice de adolescentes, de jovens brasileiras grávidas, é hoje 2% maior do que as últimas décadas. As meninas de 10 a 20 anos representam 25% dos partos feitos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. E aqui não tem só pessoa ímpia, tem pessoa crente. Tem meninas que estão se envolvendo com meninos dentro da igreja sem ter o cuidado de santificar e acabam entrando na estatística. A secretária Beatriz Soares, aqui do Oeste Catarinense, ela declarou algo muito interessante, dizendo o seguinte: a televisão e seus respectivos programas podem ser uma forte influência, estimulando a sexualidade dos adolescentes. Na televisão, os desenhos já colocam os personagens, ainda crianças, namorando. A roupa, a própria música leva ao despertar da sexualidade. Muitas vezes não existe diálogo em casa. A família não quer encarar que seus filhos e sua filha estão despertando para a sexualidade, e é nesse momento que pode ocorrer uma gravidez indesejada, repleta de risco para adolescente e para a criança. Então entenda que esses 10, 11 anos abrem um verbo. Entendeu? Lá em casa a minha filha fica até assustada comigo porque eu abro um verbo. Não tem vergonha de falar. Tocou na área sexual, vai escutar. Porque eu não quero realmente que ela faça algo errado, dizendo eu nunca tive orientação do meu pai e da minha mãe. Visto que eu fiz coisas erradas por não ter essa orientação. Então eu digo para ela, eu vou falar porque quando eu era adolescente eu não tive meu pai e a minha mãe para me dar, a tirar minhas dúvidas, mas para me esclarecer. E aí, fiz coisas erradas. Mas, vai ficar sabendo. E aí eu abro o verbo. Hoje, por exemplo, quando eu estava pesquisando, e quando eu montei aqui o vídeo, que daqui a pouco nós vamos assistir, estava ela e mais 2 colegas, uma inclusive está do lado dela. E assistiram o vídeo e eu disse para elas, está vendo? Isso tudo aí é rebeldia. E uma própria mãe ali fala, por que ela está assim grávida? Por causa de rebeldia, desobediência. Então, não perca o tempo, meninas. Cuide. Se o camarada chega para você e pedir uma prova de amor, meu amor, eu te amo. Prova o teu amor para mim. E você fala, não, bem, eu te provo. Vamos para a cama. Mete a mão na cara dele. Ou dela. Se você vê, menino, que a menina está passando muita mão, mete a tapa na orelha. Diga a ele ou diga a ela, eu quero me santificar Deus. Se você quer fazer isso, lá na rua tem um monte para você fazer. Eu não quero. Faça isso. Porque senão você vai trazer algo muito pesado sobre você. Você vai trazer pecado. Vai trazer situações desagradáveis, tanto para você, para a família e para aquele que está na igreja, para a igreja. Então a gente teve algumas situações na outra igreja em que daqui a pouco a gente ficou sabendo que a menina que estava namorando já estava grávida e queria casar. Então, se o povo dentro da igreja, se os jovens dentro da igreja não tem esse cuidado, imagina na rua. Que o tal de ficar, o tal de beijar, a reviria, fazer sexo a hora que quer, está liberado. Só usando camisinha. E aí? Então, se a igreja é um exemplo, se nossos jovens, vocês são um exemplo de todos os seus amigos onde vocês estão, você então tem que passar para eles tudo aquilo que você aprendeu. Mas não coloque como uma obrigação. Você agora tem que ser que nem eu. Não pode mais ficar. Você não pode mais ficar se lambuzando. Não pode mais deixar passar mal. Não faça isso. Diga, olha, eu aprendi na Bíblia
algo interessante. Que Deus está pronto para me abençoar no meu namoro. Como? Quando eu começar a orar pela pessoa. Quando eu começar a ver que a pessoa que o Senhor vai colocando ao lado é a pessoa certa. Só aqui, no nosso central catarinense, na cidade de Salete, uma cidade de 7 mil habitantes, só lá tem 20% de adolescentes grávidos. 20%. Aí eu pergunto, se quiser que proteja isso, que tem 190 mil pessoas, quantas adolescentes estão grávidas nesse mundo afora? E vai trazer um peso tão grande para ela e para a família que você nem pensa. Aí vai começar um casamento, por exemplo, porque daí o pai e a mãe não quer mais, porque agora desobedeceu as suas ordens, e trouxe vergonha para a família, vai mandar com que a pessoa, o rapaz, né, que engravidou, vai se juntar com a menina, não vai ter casamento. E aí o cara vai lá, pega um quartinho lá, 3x3, e enfia aquilo lá dentro. O pai com o coração amargurado, a mãe com o coração amargurado, porque criou, deu educação, fez tudo, e por causa de uma besteira, uma relação, engravidou, e está morando uma festinha 3x3. Uma caminha com uma geladeira. Não podia esperar, não podia se santificar, não podia realmente sondar a pessoa que estava ao seu redor para ver se tinha condições de ter um relacionamento mais profundo para o casamento. Novamente, ler para vocês, versículo 25, 26, 27 e 28. Da cá, você deve acompanhar. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como ele está. Se está casado, não procure separar. Está livre de mulher? Não procure casamento. Mas se casarem, com isso não peca. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera culpar.